Tudo bem, galera? Aqui é o Altiene. Tô aqui fazendo esse videozinho para apresentar o que eu criei de conteúdo, né? Que eu criei de material para a nossa crônica de vampiro, entendeu? Que eu estou chamando de episódio 1, né? Resumidamente, eu criei um universo, né? Criei uma cidade fictícia, né? Nos moldes de São Paulo, onde eu pretendo mestrar algumas mesas de Vampiro à Máscara, entendeu? A ideia é ter mais de uma mesa, né? Ou rodando simultaneamente, ou acabar uma crônica, começa outra no mesmo universo, aproveitando os personagens, aproveitando as histórias que já aconteceram na cidade e evoluindo ela com o tempo até onde der, certo? Aí esse videozinho é explicando o começo, né? Para os possíveis jogadores, né? O link desse vídeo será mandado para vocês, né? Para vocês verem como que o que eu criei, né? O que eu tenho de proposta e ver se tem interesse, né? Se é do agrado de vocês a querer participar, ok? Eu tô chamando a Crônica de World of Darkness, né? São Paulo, né? E de acordo com os capítulos das histórias que vai ser criada, eu vou chamando de capítulo um, 2, 3, 4 e assim por diante. Ok? A crônica do episódio um, ela é para acontecer entre de 3 a 4 jogadores, né? É, não será permitido qualquer tipo de discriminação, né? Seja por religião, crença, é, política, orientação sexual, ou o que seja. Deu racismo, nada disso será permitido na mesa, certo? A história vai se passar em São Paulo, na cidade de São Paulo, no ano de 2005. É uma realidade paralela, né? Ela existe traços da história, do que aconteceu realmente naquele ano, porém, os jogadores não devem se apegar a 100% na história verdadeira, tá? Claro, algumas coisas eu vou aproveitar da história e outras coisas vão ser adaptadas, tá? Esse é um mundo fictício, tá? Não se pode esquecer disso, tá? Aos tempos de locomoção de um lugar para o outro, para quem conhece São Paulo, sabe? Do ponto A ao ponto B eu gasto 20 minutos. Mas se por tempo de jogo eu achar que deve demorar 1 hora, 2 ou 5 minutos, a decisão vai ser minha dessa questão da locomoção, ok? Então, não se apega a pontos reais, né, de locomoção. O sistema, né? O sistema vai ser o Vampiro à Máscara quinta edição, né? Chamado V5 em português, tá? As fichas serão criadas no Roll20, né? Então o sistema de rolagem vai ser no Roll20, tá? Eventualmente, NPCs, lobisomem, mago e inquisição que venham aparecer no meio da crônica, tá? Elas serão baseadas com os livros das versões anteriores, porque eu ainda não tenho, eu também não sei ainda se já saíram esses complementos, esses livros na versão V5, então vai ser um adaptado, tá? Primeiro primeiro momento, no episódio 1 vai ser totalmente adaptado, ok? Caso eles venham aparecer, claro que não é obrigatório eles aparecer, tá? Os NPCs na parte de fadas, demônios, aparições, essas coisas eu tenho muito, mas muito pouca base, entendeu? Ou praticamente base nenhuma. Então, como eu não tenho tanta base nessa parte, eu pretendo não usá-la. Entendeu? Ou se usá-la, somente fazer referência a elas, sabe? Não aprofundar e colocar NPCs para interagir nisso aí. Então eu espero que os jogadores também não tentem embutir esse tipo de coisa no meio da crônica, porque a gente não vai ter muito material para consultar e vai ser um negócio mais complicado. Ok? Mas lobisomem vai aparecer na crônica eventualmente. Mago também. A criação dos personagens, né? O pessoal deve criar usando a regra do V5, tá?
eh, já podem criar direto no Roll20 ou pode criar numa ficha paralela, depois passar para o Roll20, tá. Se quiser criar numa ficha paralela para passar para mim, para poder fazer a revisão, para depois passar para o Roll20, fique à vontade, tá. Eu fiz 2 vídeos no YouTube, tá, já estão disponível lá, que é ensinando como se cria a ficha do vampiro no Roll20, tá, já para facilitar vocês a criar as fichas, tá. Também segue depois os links desses vídeos no meu canal para vocês, quem não sabe, já criar, tá. Todos os players vão ser de 13ª geração, tá. Os antecedentes vão ser limitados, tá. 3 pontos por antecedentes. Um exemplo, vamos supor que eu quero ter 2 contatos, um da polícia e um do jornal, por exemplo. E eu quero gastar 3 pontos de antecedentes em cada um. Seria isso, essa a ideia. Então, no máximo, cada um até 3. Você pode ter mais de um, né? No caso de contatos, né? Você pode ter 2, 3, 4. Aí você decide quantos pontos você vai gastar em cada contato. Deu? Lembrando que cada contato você vai precisar de pelo menos fazer menção da onde vem esse contato, como que ele te conhece, deu? Da onde que vem esse relacionamento seu com o teu contato, tá? E eu tô limitando 3 para não ser um negócio muito forçado, sabe? Vocês são crianças à noite ainda, 13ª geração, pelo menos eu não enxergo uma forma porque você ter um contato nível 5, um cara muito foda, alguma coisa assim. Então eu tô limitando a 3 para ficar alguma coisa um pouco mais com sentido. Então recursos é no máximo 3, refúgio 3, status 3 e assim vai assim por diante, tá? Antecedentes da Coterri é a parte, tá? Eu vou explicar depois quando eu chegar na parte do Coterri, deu como que eu pretendo fazer a criação da Coterri, tá? É opcional você pegar, reservar alguns pontos de antecedentes, caso você queira, para você depois, futuramente, distribuir elas na criação da Coterri, tá? Eu vou disponibilizar alguns pontos, né, para a parte da criação para você montar para ser criada a Coterri, tá? Então, se você quiser separar 2 pontos, 1 ponto, 2 pontos, 10 pontos, 10 pontos não dá, 7 pontos para poder fazer a distribuição da Coterri, fique à vontade, você é livre para fazê-lo, ok? Os players serão da Camarilla, né? E além disso aí, a Coterri, né, já vai ser uma Coterri já formada, né? Então os players já se conhecem. Os players devem escolher os clãs, né? Os clãs tradicionais, né? Bruhá, Gangrel, Malkavian, Nosferatu, Toreador, Tremere, Ravnus, Caitiff. Esses são os mais normais que sem restrições. O clã Salubre, La Sombra e Banu Hakim, esses precisam de uma boa história para poder justificar a sua presença dentro da cidade, né? Lembrando, Salubre, existem 7 no mundo. La Sombra, inicialmente eles eram do Sabá e estão indo para, eles estão deixando o Sabá agora nessa quinta edição e para juntar o anarquista ou Camarilla. Então tem que ter um bom motivo por que você está saindo de lá, deu quem você entregou para poder entrar lá, porque tem toda uma história de como aceitar uma sombra dentro de uma camarina, né? Então você tem que entregar X membros do Sabá para poder sair do Sabá para poder entrar na camarila. Tem toda uma história por trás disso para poder criar. Então você não tem nesse momento você não tem um primogênito La Sombra lá criando La Sombras dentro da camarila, né? Então tem toda essa história já nessa parte do La Sombra. E Bono Hakim, né, que são nos outras versões é chamado de Assamita, entendeu? São mais mercenários contratados, né? Então eles vêm do Oriente para cá para fazer serviços, são contratados pela Camarilla, são contratados pelos anarquistas para poder fazer serviços específicos. Então, para ter um desse dentro de uma cotorria, dentro de da cidade, é bom ter alguma história para poder contar. Então, precisa criar uma boa história, justificando a sua presença dentro do coisa e justificando por que você está fazendo parte da coterri, tá? Então, preenchendo esses requisitos,
pensa na história, entra em contato comigo, a gente vai conversar, juntos vamos criar alguma coisa para ela justificar estar lá dentro, ok? Os demais clãs, né, que eu não estou citando aqui, né, os Secret 7, né, e o Dismiss, as coisas, eles é muito forçado botar eles aqui. Então, como eu também não tenho muito aprofundado nessa parte desses clãs, então eu prefiro deixar eles como NPCs e usando eles paralelamente do que deixar eles como jogadores, ok? Então escolhe entre esses clãs e vamos lá. Coterri. Né? A gente vai fazer uma sessão zero, né, para fazer a criação da Coterri, né? Nessa sessão zero vai ser apresentado o que cada um imaginou do seu personagem, né? Vai ser criado um mapa de relacionamento lá, né? Então, o personagem A, como que o personagem A enxerga o personagem B? Como que o personagem B enxerga o C? Como que o C enxerga o B? E assim por diante, até montar todo o mapa, tá? Muito provavelmente a gente vai colocar também até os contatos, os antecedentes, né? De contatos que estão inseridos na história nos personagens também para entender esse relacionamento, ok? A, a ideia minha para a criação do Coterri vai ser o seguinte: cada jogador vai rolar um D4, certo? E a pontuação desse dado vai se converter em pontos para ele gastar na Coterri. Então, o jogador vai jogar lá, tirou 4 pontos, então ele tem 4 pontos para ele distribuir na Coterri. Salvo se ele deixou algum ponto na parte dos antecedentes dele para gastar ali também. Então se soma, né? Então se ele deixou 2 pontos nos antecedentes sem distribuir lá para usar na Coterri e jogou o dado, tirou 4, tranquilo. 6 pontos. Entendeu? Você tem 6 pontos pra você distribuir. E cada personagem vai decidir onde distribuir o seu próprio ponto, sabe? Então a gente vai meio que, o jogador A destruir um ponto aí. Aí vai seguindo até montar as características da Coterri. Ok? Eu espero que isso seja bem interessante de fazer. É a primeira vez que eu vou fazer. Né? Já aproveitando a mecânica do V5. Deve ser muito interessante. Tá? Os players vão ser livres para definir os níveis de afinidade entre os seus personagens, né? E seus contatos, né? Não vai ter nada forçado, né? Então, se ele achar que ele não gosta o personagem A não gosta do fulano B, não gosta, pronto. Mas não pode se esquecer que eles fazem parte de uma coterie. Então, existe um mínimo de respeito e de interação com eles, mesmo eles não se gostando, caso eles se optam a isso, ok? A ambientação, né, como eu já comentei, está na cidade de São Paulo no ano de 2005, né? A aquisição ela está presente na cidade, né? E ela vem ganhando força a cada dia, certo? A ideia é o que? Entrando um pouquinho com política no negócio, né? O que eu pensei, né? Quando a história, né, da Inquisição que ela fortaleceu, ela se baseou na queda das Torres Gêmeas, onde a Camarilla ela forçou, né, a- ao exército, coisa americano, a caçar os vampiros como se fosse responsável daquele ataque. Aí com isso a Inquisição cresceu, entendeu? E eles tomaram o nariz. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Tá? Então eu tô imaginando isso, e na época da queda da Torre Gêmeas, quem estava como presidente lá era o Bush, entendeu? E aqui no Brasil era Lula, tá? O Lula nunca barrou muito bem com o Bush. Então a ideia é o quê? O Bush ele apresentou e está fomentando a criação da Inquisição, né, forçando a Inquisição. O Lula, ele é como esquerda e ele é oposto ao Bush. Ele está numa negação, né? Então ele não acredita no que o Bush está falando, que os Estados Unidos está falando. Então ele está tentando barrar a instauração da Inquisição dentro do Brasil. Porém, São Paulo, nessa época, estava com o prefeito do PSDB, entendeu? Que é o José Serra, entendeu? Que é um partido contrário do Lula. Então, por esse motivo,
o Serra, ele buscou e forçou a instauração da Inquisição dentro de São Paulo. Então, nessa época, seria a principal cidade com a Inquisição mais forte seria dentro de São Paulo. Mas ela enfrenta essa oposição do próprio governo que tenta barrar as incursões da Inquisição. Então, a Inquisição não está aquela coisa de louco, fudida, que tá rastreando tudo e não, você não pode dar um peido fora de casa que já tem um inquisitor com um detetor de cheiro lá para descobrir se o seu cheiro é sobrenatural, sabe? Não é assim, entendeu? Então tem essa historinha por trás aqui dos contos, ok? A cidade, ela tem o Sabá, né? Tá lá dentro da cidade ainda, né? Entendeu? A cidade praticamente está dividida em três áreas, né? Tem a área do Sabá, tem a área dos anarquistas, tem a área da Camarilla, tá? O Sabá está com uma boa parte, uma parte bem grande da cidade, só que nossa, ele está perdendo espaço. Entendeu? A cidade de São Paulo era uma cidade Sabá, né? E devido a alguns acontecimentos que eu vou explicar daqui a pouco, ela está perdendo um pouco do tamanho, ok? Os anarquistas estão tentando expandir território dentro da cidade de São Paulo e a Camarilha está lá barrando junto com ela. Tá os dois brigando lá no território que o Sabá tá deixando, né? Tá encolhendo e os dois estão se atretando lá para quem pega o território de quem, né? Então os três estão brigando aí. Aqui é o mapinha, né? Da cidade de São Paulo, dividido por áreas, né? Então você tem aqui essa parte aqui de cima, né, que é a zona norte de São Paulo, formado por Perus, Pirituba, essa parte aqui, né? Ela é do anarquistas, né? Essa regiãozinha cinza, essa região do oeste e essa regiãozinha sul aqui, ela é controlada pelos camarilas. Então essa é a região dos camarilas. Essa região aqui de azul, essa verde, essa rosinha e essa amarelinha, essa é Sabá, tá? É, não se estranha muito para essa parte aqui de São Paulo, essa área aqui de São Paulo, principalmente esses três que são os últimos aqui, eles são áreas muito grandes e são quase praticamente rurais. Então, embora está sendo considerado como uma parte camarila, perdão, uma parte sabá, deu pouco sabá realmente está realmente aqui, sabe? Eles estão mais focados aqui, mais aqui em cima, meio que nessa divisa aqui, brigando com a camarila aqui, ó, se enfrentando aqui nesse pedaço, entendeu? É mais ou menos isso que tá se passando, tá? Entendeu? É, agora falando um pouquinho da Camarilla, né? A primeira corte no Brasil foi instaurada em 1765 e o príncipe era o Julian, que era um toreador, tá? O Júlio ele foi morto em 1859 pelo antigo primogênito Ventru, Christopher Hernandes. Entendeu? E esse cara ele ainda está na crônica, tá? Desde essa época. Entendeu? A segunda corte, que é o do Christopher, né? Que depois que ele matou o Júlia, ele assumiu como príncipe e ficou no trono um bom tempo, mas em 1995, quase que recente, né, ele abdicou do trono, tá? Aí quem assumiu como líder da Camarilla foi o Martins de Pontes, que também era um Ventru. Né? O Martins, ele era o primogênito do Ventru e eles fizeram uma troca, né? O Martins subiu para o Principado, e o Christopher desceu como primogênito, tá? E fizeram isso daí, não se sabe, né? Os membros não se sabe por que houve essa troca de cadeiras aí, né? Por que aconteceu, né? Deu, tá lá, o Martins tá lá fazendo a tua parte lá, agora como príncipe, né? E o Christopher tá lá como primogênito lá e como braço direito do Martin, né? Agora, por que aconteceu isso, ninguém sabe, tá? Aqui já começa eles, na apresentação dos personagens, né?
Aqui em cima já tem o Martin, né? A parte de ponte, é o atual príncipe, né? O Christopher Hernandes, né? Que era o antigo príncipe e o atual primogênito do Ventru. Aqui temos a Alessandra Fachin. A Alessandra é a primogênita Toreador. A Carla Negrini é a primogênita Malkavian. O nosso bicho feio, o Orlok, que é o primogênito Nosferatu. E a Beatriz Jovovich, ela é a primogênita Tremere. Fora isso, temos dois cargos já apresentados, né? Que é o Luiz Destrade, que é um senescal, e ele vai ser ele é o principal contato dos membros, né, das coteries com a corte, certo? Então, a corte ela é meio restrita, né, os acessos, os contatos, né, com eles, então ficam meio reservados, né? Eles falam mais com as pessoas com alto status, uma coisa assim, com os interesses dele, né? Meio trocando conversa entre eles, né? E eles acabam usando o Senescal para poder passar as suas vontades, né? Principalmente do príncipe, o que o príncipe quer, o que a corte quer, ele acaba usando o Luiz para poder fazer a transmissão das suas vontades para as coterries e afins, certo? Uma figura interessante dentro da história é o Dante Casabranca, tá? É o xerife da cidade, entendeu? E além da função de xerife, ele também é um porta-voz, né? Como se fosse um primogênito, entendeu? Só que ele não tem cadeira na corte. E ele é o porta-voz dos caitifes e os antitribos, né? Então, se tiver algum personagem antitribo, entendeu? Banu Hakim, A Sombra, entendeu? Gangrel, Bruhá, entendeu? Esses clãs, como não fazem mais parte da Camarilla, eles são chamados de antitribo. Então, esses caras estão respondendo direto pro xerife, tá? Fora isso, cada clã responde pro seu primogênito, né? Os anarquistas, né? Nesse nosso contexto, os anarquistas é a principal seita do Brasil, tá? Seria anarquistas, a primeira, a segunda seria o Sabá e a terceira a Camarilla. A Camarilla ela enfrenta grande resistência para tomar território dentro do Brasil, tá? Então a gente tem os anarquistas estão presentes no Brasil desde 1568, ou seja, bem no começo mesmo da formação do país, né? Diz a lenda que os primeiros anarquistas vieram fugidos da corte de Portugal, deu escondidos nos navios que vieram para descobrir, né? Deu as Américas e acabou caindo dentro do Brasil, começando a colonização. Deu, eles vieram fugidos para cá e ficaram meio que escondidos e começaram a procriar aqui dentro do Brasil. Por isso que o Brasil ele é mais anarquista, porque ele começou como anarquista, ok? A principal cidade hoje anarquista é Campinas, que foi tomada em 1802. Tá? O atual barão da cidade de São Paulo, ele veio de Campinas, né, em 1920 e com a missão de vir para São Paulo para tomar a cidade, que era do Sabá. Em 1922, ele entrou em atrito com o Sabá na cidade de São Paulo e ele acabou assassinando o arcebispo de Sabá. Né? Aí com isso o Sabá dentro da cidade se desestruturou e com isso ficou mais fácil para os anarquistas adentrarem da cidade, ok? Existem rumores, né, que o barão ele possuía algumas ligações com os garotos, né, que são os lobisomens, e por isso conseguiu ser tão bem sucedido na invasão contra o Sabá. Né? Isso é uma lenda, não se sabe se realmente é verdade ou não. E durante essa invasão criou-se uma desavença muito grande dos anarquistas com a Camarilla. Por quê? Quando o Sabá matou o arcebispo e o Sabá estruturou e começou a recuar, e ele começou a ganhar território, a Camarilla enxergou isso como uma oportunidade e atacou São Paulo junto. Então você tinha os anarquistas que já estavam abalados porque eles
eles enfrentaram uma guerra dentro do território de São Paulo, ganharam a guerra, mas, claro, teve baixas e mortes e feridos, tá? E a Camarilla se aproveitou disso e tomou território. Então, ela meio que deu uma despertona no negócio. Então, os anarquistas não vê a Camarilla com bons olhos, né, nesse contexto, justamente por causa disso aí. Lembrando que quem comandava a Camarilla na época era o Christopher, que é quem abdicou do trono. Tá? Hoje, na cidade atual, é o outro príncipe. Aqui, a gente tem poucas informações, né, dos anarquistas, né? Ou seja, a gente temos a informação que o atual barão, que é quem matou o antigo arcebispo, é o Gabriel Kassab, deu a fotinha dele aí, e que ele veio em 1920 para São Paulo, e as informações que já foram passadas no slide anterior. Os anarquistas presentes na zona norte de São Paulo, eles estão principalmente engajados num clube de motoqueiros, né, que fica em Perus. Eles estabeleceram uma base lá, né, é um clube de motoqueiros, e não só de motoqueiros, mas é um clube de de tiro e motoqueiro. Eu estou me baseando na verdade, num clube verdadeiro, tá? Existe esse clube de motoqueiros lá e que funciona junto com um clube de tiro. Lá em Perus eu visitei esse clube, então eu sei que é lá, então estou me baseando nele, tá? Só que não é esse nome, eu troquei o nome, claro, tá? No nosso mundo chamaram de Los Lobos, deu um símbolozinho de um lobo na jaqueta, sabe? Na parte de trás, tá? Sabá. Sabá tem pouca informação, né? 2002, né? Com o fortalecimento da Inquisição, o Sabá perdeu muitos membros e território, né? Como o Sabá ele não se preocupa com manter máscaras, né? Então ele pegou e era mais aberto e acabou se ferrando primeiro. Entendeu? Essa é a verdade, tá? O principal foco do Sabá, na verdade, nem tá mais em ficar aqui, sabe? O foco dele tá na Gerrena. Então, e o Gerrena tá acontecendo lá no Oriente Médio. Então, os principais combatentes Sabá, eles foram para lá, tá? Então, por isso é um motivo do encolhimento do Sabá dentro do nosso mundo, né? A principal cidade controlada pelo Sabá atualmente é o Rio de Janeiro. Realmente, Rio de Janeiro é uma cidade Sabá, tá? E é de lá que se controla as outras regiões do Sabá que tem outras cidades Sabás que tem no Brasil, tá? E no nosso mundo, na nossa cidade, né, de São Paulo, eles estão presentes na Zona Leste e no Sudeste, como foi mostrado no mapinha lá em cima. Sabe-se que a atual arcebispo do Sabá aqui de São Paulo é a Ana Amélia Vilauba. Ela é uma tismice, né? Ela não esconde que ela é uma tismice, ela tem várias modificações corporais, né? Nela que a caracteriza, né? Então é fácil de reconhecê-la, né? Entendeu? E ela responde a um cardeal, entendeu? Que é o Charles de Marne. Esse Charles, ele é o principal cabeça do Sabá da América do Sul. Então ele é o cara que controla, entendeu? O Sabá do Brasil, Chile, Argentina, enfim. Tá? Ele é o cara responsável pela América do Sul inteira. Tá? Então ela responde direto para ele. Tá? E na, na sua igreja, né, no seu controle, existe dois bispos, né, que estão lá, que ajudam ela no controle dos territórios e nos recrutamentos e abordagens, e, enfim, do Sabá. Pelo menos isso é o que é conhecido. A gente temos o Victor Flix, entendeu? Que é bispo, entendeu? Não se sabe qual é o clã dele, entendeu? E temos a Catarina Wiese. A Catarina, ela também tem um cargo de bispo e ela é do clã La Sombra, entendeu? Ficou claro para os outros por causa de disciplina, tá? Que é o clã dela. E o Victor Flix ninguém sabe realmente que clã ele é, tá? E os outros membros
claro, encontra, eles entram em conflito e pouco tempo eles são mortos ou somem, sabe? Então a gente não tem muitas fotos e tem os contatos, sabendo quem é os sabá que estão atuando. Eles atuam meio pelas sombras, tá? De conhecimento geral, né? A Camarilla ela proíbe os membros de utilizarem os smartphones, né? Entendeu? Por serem rastreáveis, tá? Os celulares analógicos, aqueles antigaços, né, que não tem acesso à internet, vocês usam somente para fazer ligação e no máximo mandar um SMS, e é do tipo ainda pré-pago, e esses estão liberados, tá? Mas existe uma regra, né, imposta, né, essa regra não é imposta somente para os camarilhas, mas de antemão os anarquistas também usam a mesma regra, que é o quê? Termos, né? Camarilla, Elysium, o nome dos clãs, se alimentar, ou seja, qualquer coisa que de palavra que remeta ao sobrenatural, lobisomem, enfim, né? Essas palavreadas tudo aí, são proibidos de se falar em telefones, né? Seja eles orelhão, telefone móvel, telefone fixo, enfim, para evitar serem detectados, os membros serem detectados e a Inquisição venha a atacar. Entendeu? Existem rumores, né, na cidade que alguns membros foram mortos na atual situação por usar celulares, deu mesmo os celulares analógicos, mas em conversa entre membros de Coterri e outros membros assim que a Inquisição acabou rastreando as ligações e chegando até o membro e executando eles. Então, para se evitar esse tipo de coisa, é recomendado a não trocar ideia. Deu mais o telefone para marcar, ó, vamos nos encontrar em tal lugar, tal. É claro, se disfarçando como se fosse um humano, o celular é usado normalmente, tá? Entendeu? Não existe a impedição 100% de não usar a tecnologia, tá? Ah, atualmente a CheckNet, né, que é a rede Nosferatu, ela está offline, mas existe comunicação entre os Nosferatus, de alguma forma, entendeu? É, essa é a informação que geral sabe, tá? Agora, se tiver Nosferatu dentro da COTI, aí o Nosferatu da COTI vai receber uma informação extra de como acessar a CheckNet e o seu limite do seu limite de informação e de como faz o contato, tá? Aí isso aí eu vou explicar separadamente somente para o Nosferatu, ok? Caso houver. É, já estão na consideração finais, né? O acontece. O RPG de Vampiro é um jogo de horror, né? Entendeu? É um jogo de horror, política e intrigas, né? E será abordar temas sensíveis, né? De cunho de violência, terror pessoal, entendeu? Vai ter intriga, entendeu? Tem temas sensíveis nesse jogo, tá? Então tem que se observar isso, entendeu? Por quem vai jogar e eventualmente, não, eu pretendo que esse seja gravado, né? Disponibilizados no YouTube, né? Para consulta e para a promoção do sistema, né? Tá? Então tem que se observar esse tipo de coisa, tá? O tom da narração ela vai girar em torno do horror existencial do vampiro e o conflito interno entre o homem e a besta interior, né? Acontece, com a atualização do V5, foi introduzido a parte da fome e estou adaptando não, estou trazendo um foco especial nessa parte, tá? Então, os personagens ele vai ter uma narrativa especial focada nesse horror, sabe? Da besta interior dentro dele tentando tomar o controle do corpo dele, tá? Então, espere-se muito
conflito nessa parte, tá? Então, quando usar disciplina, a fome aumentar, entendeu? A besta tomar conta e fazer alguma ação por ele. Então, eu pretendo explorar bem essa parte, tá? Essa parte do demônio interior dele, tá? Então, tem que saber isso aí, tá? E por fim, né, eu como narrador e os players, a gente tá aqui para criar uma história juntos, tá? Entendeu? Eu criei uma base, né? Eu tenho uma forma, né? Tenho uma base criada, mas não pretendo que ficar segurando os players, tem que ir pra cá, ou tem pra lá, sabe? Não, é um mundo aberto. Então, você tem total autonomia para aceitar missões e andar para um lado, andar para o outro. Entendeu? É claro que eu vou tentar focar, vou tentar empurrar as coterri para dentro de um. Pelo menos para iniciar plot, entendeu? Que é as histórias, né? Eu vou tentar focar um pouquinho para poder tentar entrar dentro da história, né? Entendeu? Essa parte realmente às vezes a gente tenta forçar um pouquinho a narração para poder ir para o lado, para poder engrenar a marcha da história e ela fluir. Entendeu? Mas em maneira geral, os players são livres, né, para agirem com o ambiente, entendeu? Com os jogadores e com o ambiente, sabe? Entendeu? A ideia e não pretendo usar é roteiro, sabe? Que senão você perde a essência do jogo e acaba se tornando um teatro, né? E essa não é a ideia, né? A ideia é tanto eu como narrador, tanto os players, eles irem se interagindo com o ambiente, né, e com os players e construindo histórias e evoluindo, né? Tanto evoluindo seu personagem, tanto evoluindo nas próprias histórias, né? Ok? Essa foi a apresentação, né, do nosso mundo, né? Espero que seja o, algo legal, tá? Que tenha interesse no projeto, tá? É, lembrando que a minha ideia é salvar fazer os vídeos, né, online das nossas sessões e disponibilizar elas no YouTube, né? Para consulta nossa, né, dos membros, né, ou relembrar ela daqui a alguns anos, né, que a gente participou da história e tal, e também para promover o sistema, né, que mais pessoas elas assistam o vídeo e se interessam pelo RPG, né, e dê sequência e continua jogando, né, esse jogo que no meu caso eu comecei a jogar em 2000, mais ou menos, deu com a minha galera lá em Itajubá, Minas Gerais, certo? Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado e até a próxima.